Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos a essa cobertura aí, cobrir esse sol ou um projeto de um sol. Estarei cobrindo com uma rosa, vocês estarão vendo aí. Essa rosa aí vai ficar, né, claro, muito mais escura do que a da referência, porque, né, eu tenho que adaptar as sombras, o contraste à nova formulação, né? Para trazer o que esperamos, né? Que é a cobertura total do desenho de baixo. As folhas ali eu ajustei, as folhas não estão na posição original. Estarei marcando aí todo o desenho, traçando. Estou usando uma voltagem de 9,5, a agulha da Whithead. Minha máquina é uma Big Steel da Aston. Tinta é preto linha da Easy Glow Ultra Black Liner, eu acho. Estarei tirando todo o contorno aí. Eu vou dar uma acelerada no vídeo nesse primeiro instante, porque eu vou traçar tudo aí. O decalque estava sumindo. Colei bem fraquinho, mas como deu pra ver tudo, eu não me importei, né? Eu só dei uma acelerada e eu não costumo fazer isso, traçar tudo. Eu vou fazendo por parte. Mas aí eu decidi traçar tudo, marcar tudo. O contorno eu deixei bem marcadinho, mas a parte do meio eu não me importei tanto. Fiz rápido só para não perder o decalque mesmo. Como eu digo, cada pele é uma pele, né? Cada caso é um caso. O mesmo procedimento de colagem, de transfer. Essa pele aí estava soltando muito fácil. Repare aí nessa parte do marcador aí que eu desenhei por cima. Galera, essa caneta aí, geralmente, acaba a tatuagem e essa caneta ainda tá marcada. Mas aí não. Só com a vaselina ela tava soltando. E olha que eu higienizei bem a pele, passei bastante álcool, esfreguei. Pra tirar aquela camadinha de pele morta, né? Mas mesmo assim tava saindo muito fácil. Mas vamos lá então. Reparem que essa folha aí eu puxei para outra direção do que eu tinha desenhado. Porque a cliente estava deitada, eu não tive muita noção. Mas quando eu comecei a tatuar, eu imaginei isso, né? Que ficaria melhor ela apontadinha para baixo, já que estava no ombro, né? E dá mais uma suavidade de uma folhinha apontada para baixo, outra apontada para o meio ou para cima, né? Para outras direções, né? Em vez das duas para a mesma direção. Então, isso aí foi só um adendo que eu fiz na hora mesmo e fluiu. Depois também que passa a agulha já era. Eu uso o transfer da Electric, né? Witch e a e o como é que se diz? E a KY juntos, né? E é super bom e o decalque dura até o final, mas nesse caso aí não sei o que aconteceu. Também era uma pessoa de uma idade mais avançada. Eu tatuei com muita cautela por causa da pele, né? A pele ser uma pele mais sensível. Tô aí fazendo as linhas da folha. Essas folhas eu vou deixar bem escurinhas. Pessoal, o vídeo ficou meio longo, tá? Que eu não quis cortar muita coisa. Também que gostaria de ouvir de vocês que me acompanham. Se vocês preferem vídeos longos assim que eu divida em duas partes ou deixar um vídeo só longo. Vou deixar aqui embaixo uma pergunta aí, vocês por favor comentem aí se preferem em duas partes ou de uma vez só. Para mim não faz diferença.
Tá, então, vídeo acelerado. Eu tava olhando ali na imagem, né? Porque o decalque tava sumindo. E até mesmo depois, para fazer o sombreado, reparei nas pontinhas, ó, que a folha não cobria. Eu estendi um pouquinho a folha, fiz fora da linha do decalque para ela cobrir. Gente, repare como está pigmentado. Se o cliente perguntar sobre cobertura, pesquise em uma foto, só não fala não, tipo, ó, uma rosa negra cobriria. Às vezes a pessoa nunca viu uma rosa negra na vida. Você vai e pesquisa. Pesquisa como é que mais próximo do que você é capaz e manda pro cliente. Fala, olha, ficaria mais ou menos assim, talvez uma coisa mais diferente, talvez um pouco mais clara ou um pouco mais escura devido à cobertura, mas é mais ou menos assim que fica. Aí você desbloqueia, né, a imaginação da pessoa. Porque tem pessoas que não têm essa capacidade de visualizar, né? Essa cliente aceitou a minha ideia sem ter visto, né? Eu falei com ela, aí eu já vou começar a sombrear, quantidade de agulha que eu boto pra fora, né? Eu fiz aí um teste com o cinza claro. Pro sombreado eu tô usando três tons. Um cinza claro, que foi no batoque médio. Eu botei 5 gotas de preto, botei aí umas 5 gotinhas de diluente e botei o restante de branco. E o cinza escuro, eu usei 15 gotas de preto, botei também umas 5 gotinhas de diluente e botei o restante de branco. Aí teve o branco puro e o preto puro, só. O branco puro só pro final mesmo. Aí eu tava fazendo um teste do cinza para ver como que ia, como seria a cobertura dele, né, diante da cobertura, né? Mas não ficou muito bom, não me agradou muito. Aí eu vou começar a sombrear. Essas folhas de baixo aí vão ficar bem carregadas, bem escuras. Na imagem ali de referência, lembrando que é só uma referência, é só um norte, porque não vai ficar sombreado exatamente do jeito que está ali, né? Eu Nessa parte aí do sombreado, eu tava com bastante cautela de, além de usar a agulha um pouquinho mais para fora, a voltagem um pouquinho elevada, a cliente, né, como eu falei, tinha uma idade mais avançada. Então, a chance de machucar é muito maior. Então, raspava bem a agulha na pele, bem suave mesmo, porque eu sei que eu vou passar muitas vezes no mesmo local pra fechar onde tem que fechar mais preto, depois com o cinza escuro, talvez com o cinza claro e o branco. Então, você sabe que você vai maltratar a pele. Cobertura é meio complicado. Geralmente cobertura demora mais a cicatrizar, geralmente cobertura machuca mais, dói mais, arde mais, incomoda mais. E também costuma ser mais caro, né? Por isso que, se você tá nessa carreira aí de tatuador, não dizendo que isso é só por dinheiro, né? Mas se você tiver disposição e não se importar em cobrir, porque tem tatuadores que não gostam de cobrir, não gostam de fazer uma cobertura, né? Porque o trabalho não vai ficar 100% íntegro, como se eu fizesse só aquela rosa ali com todos os sombreados livres. Não teria nada por baixo. Se você não é desse tipo de tatuador, que também não tem problema nenhum você
não gostar de fazer esse tipo de tatuagem, como por exemplo, eu não gosto e não faço Maori, tribal e fechamentos de mandala. Eu não faço porque não é minha praia. Não me sinto bem. Já a cobertura, a reforma, eu gosto, de verdade. Não tem nada melhor do que você ver um cliente, no caso, né, com numa cobertura, feliz de novo. A pessoa chega triste, preocupada, tipo, desanimada. Poxa, minha tatuagem não tá do jeito que eu quero. Aí você conseguir trazer, cobrir ela, né? Fala, olha, esse passado seu não existe mais. Eu consegui apagar ele. É muito satisfatório. Nesse primeiro momento aí, vocês vão ver muita parte de baixo ainda. E é normal. Se vocês estiverem fazendo uma cobertura pela primeira vez ou ainda não tiver muita experiência, não se preocupe com isso, tá? Porque você vai acertando com o decorrer da tatuagem. A agulha de traço que eu estava usando era uma 7010. Essa aí também é da Whithead e é uma 15 curva. A única reta que eu uso, a Magnum no caso, né, é a 9, que eu costumo usar sempre. Abaixo de 9 eu também só usaria reta. E até 11 mais ou menos eu usaria reta. Acima de 11 eu já usaria tudo curva. Todas elas. Repare o movimento de pêndulo que eu estou fazendo. E o mais importante, no sentido da folha ali. E sempre prestando atenção no que tem embaixo. Para você tentar fazer uma fusão. Aproveitar algumas coisas de baixo. E fazer uma fusão com o que você está sobrepondo. Para você dar um máximo de naturalidade possível. É importante, sim, é importante. Para você ter uma cobertura eficaz e bonita. Porque uma cobertura eficaz pode ser só cobrir tudo de preto e acabou, você cobriu. Mas trazer a beleza junto, trazer a suavidade junto, trazer aquela sensação de não ser uma cobertura, não tem preço. Eu já tive alguns clientes que choraram, se emocionaram depois que eu cobri, porque já estava meio desacreditado, algumas pessoas não queriam cobrir, dizia que não tinha como, e eu consegui cobrir. E a pessoa fica tipo desacreditada. Eu até brinco com meus clientes na questão cobertura, que eu falo assim, não pode sentir saudade, porque você não vai ver essa imagem de novo. Só ir lá no meu Instagram, né? Que aí você vai ver de novo no vídeo. Aliás, vou deixar o Instagram aí para quem quiser acompanhar. Quem quiser também mandar sugestão lá de vídeo. Poxa, Cal. Ah, supondo que você tenha alguma dúvida. Pode ir lá, manda mensagem lá. Ou por aqui mesmo pelos comentários do YouTube, sem problema nenhum. Poxa, Cal, você. Como você resolveria isso? Tô com uma dúvida em tal coisa. Você saberia como resolver? Como destravar? Pode ter certeza que se eu souber, eu vou te gravar um vídeo falando a respeito ou te respondendo lá imediatamente. Ou se eu não souber, eu vou procurar saber. O último vídeo aí do canal, antes desse aqui, é sobre transformar uma escrita ali, né, um desenho preenchido em linhas pelo telefone. Pelo Photoshop eu consigo fazer isso. Pelo computador, né?
Pelo telefone eu nunca tinha conseguido. Só que eu já tinha aplicativos que chegavam próximos. E pelas experiências que eu já tive, eu sabia mais ou menos o caminho. Aí eu fui lá no aplicativo, mexi, tentei, consegui, mandei pro rapaz o tutorial, né, de como fazer aquilo. Era até uma escrita, supondo que a escrita tem alguns milímetros ali de espessura e você queira deixar só a linha do contorno. Pelo Photoshop eu consigo, aí pelo telefone eu tentei e consegui. Aí gravei um vídeo aqui pro canal também, porque eu sei que a dúvida dele pode ser a de outras pessoas e até mesmo quem não tem essa dúvida, quem não esteja procurando, pode se interessar pelo tema e decidir aplicar também na carreira dela, né? Mais algo que favoreça. Ferramentas são feitas para ser usadas, né? Pessoal, aí eu tô usando o preto puro, tá? O cinza só mais tarde. Repare que eu fiz algumas texturas, algumas ranhuras ali no meio da folha. Eu vou cobrir a maioria, porque eu achei que ficou muito claro essa parte ali. Com o cantinho da agulha eu faço o primeiro risco e vou acompanhando, limpo, vejo se tá na direção mesmo. Até mesmo supondo numa cobertura, dependendo aí do movimento da folha, você pode fazer todo para uma direção só. Cobertura é uma coisa que seria bem complicado na pele artificial, né? Nunca tentei, nunca vi ninguém fazendo. Então é na pele mesmo humana que você vai adquirir a maior parte do seu conhecimento aí. Fico feliz aí em poder trazer esse tipo de conteúdo para vocês, porque ó, certas coisas faltou na minha caminhada aqui pelo YouTube, né? YouTube foi minha escola. Tudo que eu tinha dúvida, vinha pesquisar. Pô, ia fazer um leão, vi aqui no YouTube. Ia fazer uma escrita, eu vim aqui no YouTube. Procurava um vídeo ensinando como fazer os macetes para provar aí que o YouTube é uma grande plataforma aí, se você quiser aprender, se você tiver disposição de aprender, disposição de prestar atenção, disposição de crescer. Ah, eu não gosto disso, beleza, vai procurar um professor, né? Mas se você quer aprender assim na prática, rápido, direto ao ponto, o YouTube, poxa, não dizendo que alguns professores não é assim, né? Que eu também nunca tive professor assim físico, né? Não tô dizendo ao contrário deles, mas tem canais no YouTube, caraca, que é tão direto ao ponto que você fica, caraca, mano. Que eu tive amigos que fez cursos caríssimos e fala, caraca, os caras não ensinam nada disso. Os caras, tipo, te ensinam a andar e te libera. Não ensina os macetes. Certo também, né? Tem que desenvolver, tem que se desenvolver. Mas que é um adianto você ver algo direto ao ponto, especialmente o que você quer. Tipo, eu quero X coisa. Então é isso que eu quero ver. No YouTube você tenha o filtro, né? Que você pesquisa exatamente o que você quer ver. Ou tal tatuador que faz tal coisa. Vamos lá, eu tô preenchendo, pessoal, o máximo de coisa de preto possível, sem deixar a tatuagem muito negativa. É para a suavidade que mal tá pigmentando, ó. Tô sombreando ali para testar, porque também na imagem tem um cinza escuro ali nesse local. Se vocês repararem ali, naquela primeira folha dobrada ali no meio. E essa parte que eu tô sombreando mais de leve com o preto puro
eu vou passar um cinza, talvez um cinza claro, para somar com o sombreado preto que eu fiz, né? E fazer um cinza escuro. Porque aí também a imagem de baixo tá um vermelho, não tá tão escuro, então vai me permitir que um cinza tenha relevância ali naquele meio. Não vai ficar apagado, né? Mas aonde eu posso, aonde tem sombra escura, e se eu puder botar um preto puro, eu faço. Porque eu sei que no final das contas vai dar o maior contraste. Vai sumir com a imagem. Se vocês quiserem também, por exemplo, aquela rosa ali foi do jeito que a cliente já tinha me mandado ela tatuada. Eu pesquisei no Pinterest até achar a mesma rosa. Que eu gosto de entregar a mesma coisa, né? Só quando eu não acho mesmo que eu abro opções para a pessoa, amostra outras coisas, né? Tem muitos aplicativos aí que você pode mexer no contraste ou nas sombras, né? Brilho, sombra. Você pode pegar uma imagem dessa, por exemplo. Eu poderia também ter feito isso. Pego essa imagem, porque aí você tá vendo ela mais clara. Na pele, quando acabar de tatuar, você vai ver ela mais escura. Você pode pegar a mesma imagem. Aí que eu vou escurecer mais, pessoal. Fica ligado aí. Você pode pegar a mesma imagem e aumentar a sombra, aumentar o contraste, que ela já vai ficar escura natural. Você vai ver a imagem escura e vai reproduzir a imagem escura, né? Eu já preferi fazer de cabeça, para ir adaptando as sombras aonde precisava mais. Essa pétala aí eu achei que essas linhas que eu fiz ficaram muito marcadas, sabe? E ficou muito aberta a parte de luz. Então eu decidi fechar mais. Aí, pessoal, que tá importante a suavidade na hora de tatuar. Você só deixar a máquina trabalhar, sabe? Passar só a agulha, deixando a máquina trabalhar. Porque isso vai machucar menos a pele e vai te permitir voltar muitas vezes no mesmo local sem danificar o tecido, sem ralar a primeira camada da pele. Você passa várias vezes em um local e se você comparar a outros que você passou uma vez, você vai ver que a superfície da pele está da mesma forma. Sabe, não tá saindo sangue, não tá criando aquelas bolinhas de sangue. Aquele líquidozinho, aquele plasma sanguíneo que sai, que chega a ser amarelinho, sorozinho, você vê que tá na mesma proporção de uma parte que você não machucou, que às vezes sai sim, né? Conforme a gente limpa, não dá tempo de se formar, os poros fecha e não fica visível. Por exemplo, o branco, assim que eu passo o branco, a tatuagem acaba. E eu não vou ficar passando mais papel. Quando eu vou tirar a foto, geralmente tá com gotinhas de vermelho. Aí eu limpo, ou às vezes eu acabo de passar o branco, eu passo uma mão de vaselina até o cliente levantar, eu arrumar tudo, preparar a foto, pagamento. Quando eu vou tirar a foto, tá com os pontinhos vermelhos, mas tá muito fácil de remover por causa da vaselina. Ó, eu decidi escurecer bastante essa parte. Engraçado quando eu vou editar aqui e narrar o vídeo, me dá um sono. Som a galera que não quer que você veja esse vídeo. Então eles estão aí desejando que eu caia no sono. Aí eu escureci bastante. Repare como a minha mão, com que segura a máquina, quase não apoia na pele do cliente. Que eu fico livre para ir conseguir fazer uma parada bem suave, né? Auxilia muito. Com o passar do tempo, vocês vão perceber, né, que o peso em si da mão
não vai querer dizer muito, né? Não quer dizer muito na qualidade e no resultado final, que é o que importa. Mas vamos que vamos. A questão é não machucar o cliente. O mínimo de machucar possível é o ideal para garantir uma boa cicatrização e uma boa qualidade final, né? E vamos nessa, mete marcha. Ainda estou usando só o preto puro. Repare que algumas partes vai ficar tão clarinha, porque realmente eu tô muito suave. Sempre passando vaselina, sempre passando vaselina. Não deixe de passar. A vaselina vai reduzir muito os danos, né? Hoje em dia vende vaselinas aí com compostos, né? Que auxiliam, ajuda a fechar mais os poros, evita sangrar muito, hidrata mais a pele, né? Então, sempre vocês vão conseguir aí aprimorar. De pouquinho em pouquinho, não tenha pressa, que vai dar tudo certo. Aí eu tô preenchendo tudo que eu posso com o preto. Como eu já falei em outros vídeos, eu gosto dessa tinta porque ela é muito rala. Esse Ultra Black Liner da Easy Glow. Essa folha aí tá limpa, né? Eu acho que é a única folha que tá limpa. Pétala, né? Mas mesmo assim eu vou deixar ela escurinha para acompanhar o contraste da tatuagem toda, não ficar destacada. E por exemplo, se tivesse outras flores, o ideal seria fazer as outras flores também bem escura, para não ficar nítido que foi uma cobertura. Supondo que tivesse três rosas e uma só escura, num ponto específico, já fica meio nítido que tem alguma coisa embaixo, né? Chama a atenção para isso. E a questão aqui é tirar o foco do que tinha embaixo. A única coisa que não tem o que fazer é alto relevo. Tem tatuagens que você cobre que tem um relevo e não tem o que fazer, né? Às vezes reduz, né? Com a cobertura reduz, parece que fere novamente o local, reorganiza as células, aí reduz o relevo, né? Mas mesmo assim não é não é sempre. Como umas duas pétalas aí iriam ficar bem escura porque tá cobrindo, as que não estão cobrindo, eu escureci mais, para também ficar uma coisa homogênea. Ficar natural, como se o sentido fosse realmente fazer algo escuro, uma rosa negra. Vamos lá, repare o movimento de pêndulo. Não tenham vergonha aí de mandar um oi lá no Instagram, perguntar alguma coisa, alguma curiosidade, alguma coisa que ficou para trás que eu não falei. Movimento de pêndulo com a quina da agulha, depois eu venho fazendo com ela toda, né? Para dar uma chavada ali na sombra, dar uma dispersada na sombra. Movimentinho de círculo, depois eu venho puxando. E se puxar, o final eu vou levantando a agulha, né? Até que ela saia totalmente da pele, fazendo degradê.
Movimento de pêndulo novamente. Outra parte aí que me deu liberdade foi essa vermelha, né? Onde estava o vermelho eu achei mais tranquilo de cobrir. O cinza com certeza iria ter mais contraste. Perdoe qualquer barulho aí, pessoal. Foco no aprendizado. Como o interior seria bem escuro, foi o motivo também que eu não me preocupei muito com os traços internos. Os traços externos eu gosto de sempre deixar ele mais marcado para garantir uma definição, né? Demarcar, mesmo em realismo, eu gosto. E internamente, como seria bem escura, eu não me preocupei em deixar mais claro. Algumas partes ficou bem falhadinho, outras partes só deu uma marcadinha mesmo, só ficou vermelho. Mas como eu estava perdendo o decalque, eu dei uma adiantada. Essas partezinhas aí que vocês notaram aí, que seriam onde ficaria branco, eu dei uma leve sombreadinha, porque ela está vindo de dentro. Então ali dá uma certa impressão que a parte de dentro está fazendo sombra. Aí também eu vou caprichar na sombra para trazer um cinza, né? Eu vou praticamente fazer ela toda no preto, depois eu venho com os outros tons de cinza. Outros tons de cinza. Tá porra, quase não sai. Pessoal, se tá sendo útil aí pra você, tá gostando, se você curtiu o canal, não esqueça de deixar o gostei aí se você não for inscrito. Se inscreva no canal. Com isso aí o canal vai chegar a mais pessoas que estejam procurando, né? Precisando desse tipo de informação. Adoraria também receber as críticas aí se você não gostou do vídeo, sabe? Adoraria para melhorar, né? Algo que eu posso estar fazendo, que eu não esteja fazendo. Pode comentar aqui nos comentários, sem problema nenhum. Se você também não quiser, só quiser deixar o dislike aí, pode deixar. Adoraria saber o motivo do dislike, mas pode deixar sem problema nenhum. Não gostou? Dislike. Que aí eu também vou saber que não agradou. Também se não quiser dar o dislike ou aparecer aqui no YouTube, pode chamar lá no Instagram e falar, poxa, Cal, não gostei de tal coisa. Talvez de outra forma vai ficar melhor, talvez, né? A gente troca a ideia, chega num denominador comum aí pra levar a informação de uma maneira não agressiva, né? A algumas pessoas. E a importância de perguntar é que muitas outras pessoas também podem estar com a mesma dúvida, perdão, a mesma dúvida que você, e ao você perguntar, talvez eu não tenha me ligado ainda em falar, eu vou dar atenção ao assunto e pode chegar a muitas outras pessoas e ajudar muitas outras pessoas. Então você está ajudando a ajudar. E isso, pô, é muito importante, pessoal. Sozinho a gente vai muito rápido, né? Mas juntos nós vamos longe.
muito mais longe. Então, para cada gostei, cada inscrição, cada comentário, saiba que você está ajudando a ajudar outras pessoas. E também o termômetro aqui do canal, né? Saber se continua ou não continua. Futuramente eu estarei adquirindo câmera, né? Para facilitar a minha vida aqui, porque eu gravo tudo pelo telefone, fica sobrecarregado. Tento gravar na resolução mais alta aí ocupa a memória pra caramba. Se Deus quiser, vai melhorar aí para trazer o máximo de qualidade para vocês. Aí eu vou com o cantinho da agulha, bem suave. É como se a rosa fosse negra, né? As partes dela que não. As partes que recebem luz também fossem escuras, né? Só mesmo nos extremos aí que vai ficar estourado de luz, que é onde vai passar o branco. Um cinza bem clarinho e o branco. Eu acabei esquecendo esse meio aí, essas três pétalas menores. Aí quando eu for sombrear com cinza, eu vou voltar nela. Mas foi sem querer. Desatenção, mas não ia passar batido mesmo. Eu iria corrigir. Ficou aí uma horinha de vídeo, de aula, né? Não consegui ver tudo agora. Salva aí pra ver mais tarde. Veja outra vez, porque a gente tira muito mais coisas quando a gente vê de novo, né? Eu, por exemplo, assisti os vídeos várias vezes para tirar o máximo, 2 dias depois, uma semana depois. Igual o filme, né? A gente vê um filme, quando a gente vê de novo, a gente vê cenas que não viu na primeira vez, não tava prestando atenção. Por ser longo, eu sei que é cansativo, mas o conteúdo é o que importa. No meu começo eu vi aulas de 5 horas, pessoal, 5 horas, 3 horas, sem sem pestanejar. Tipo, a sede em aprender era muito maior. E eu sou um cara que eu gosto de ver o começo, meio e fim, né? Mas eu sei que tem muitas pessoas que se cansam. Chega na metade, deixa para lá. Aí eu fiz as últimas aulas dividindo primeira parte, segunda parte. Mas eu não sei se é o que vocês preferem, se é o que a maioria aqui do canal prefere. Então eu vou. Por isso que eu vou estar postando aí nos comentários uma pergunta, né? E, e conto com vocês, que os próximos vídeos serão direcionados em aulas inteiras igual a essa ou dividido. Aulas de 30 minutos, aulas de 20 minutos. Pra mim não vai fazer diferença. Eu pra mim postando, né? Vou postar um por semana, né? Se eu ter que dividir uma aula em duas, eu vou postar, né, 2 semanas. Então, ao meu ver, não vai agradar tanto a alguns
mas vamos aí tentar agradar a maioria. Então, vou deixar aí vocês comentem. Então, pessoal, aí eu tô passando um cinza bem claro para ter contraste nessa parte aí, né? E também cobrir a parte de pele, somando com a tatuagem que já tinha no local. Olha o movimento que eu tô fazendo. Movimento de pêndulo, movimento de vai e vem. E o sentido, o mesmo sentido que está a pétala e o mesmo sentido que está a sombra mais escura. Ah lá, as 3 pétalazinhas no meio, lá no miolo. Daqui a pouquinho eu vou voltar ali. O cantinho da agulha ali nessas partes que... Se vocês não sentirem confiança em fazer esses cantinhos com a Magnum, dá mais curva, né? Uma Magnum reta facilitaria mais. Mas eu não sinto dificuldade com a curva. Já senti dificuldade sim. No começo, o que eu fazia era fazer o sombreado, o preenchimento e depois eu vim com a agulha de traço fazendo os cantinhos, porque eu machuquei já peles por causa disso. Ficar passando no cantinho ali, quando você olha ainda tem um espaço entre a sombra e a linha. Aí você vai lá e passa de novo para cobrir aquele pedacinho e faz, fica um espaço. Passei um pouco aí por cima, meio que deixa mais homogêneo esses tons, né? Unir, deixa mais unido. Ó, um movimentinho de pêndulo. Gente, movimento de pêndulo, acho que em toda tatuagem ele aparece. Caramba. Ó, só indo também. Agora pêndulo de novo. Só pesem a mão, só pressionem mais se vocês já estiverem com a pele muito esticada e não estiver pigmentando muito bem. Tem pele que ela mesmo bem esticada, ela amortece o impacto da agulha. Eu prefiro resolver isso aumentando a voltagem, mas tem pessoas que não gostam, prefere pesar a mão. Então, se você chegar nesse ponto, raciona muito bem, faz um pedacinho pequenininho até tu pegar o ponto para não machucar, não soltar a mão ali e dar uma merda. Tá passando em todas as brechas, né? Para ficar unido o degradê do cinza com o preto. Porque embaixo do preto tem cinza da outra tatuagem. E eu fiz um degradê do preto puro, que no caso fica monocromático. Não ficaria muito cinza. Porém, quando eu passo cinza claro em cima da monocromia do preto, essa parte diluída do preto vai ficar cinza escuro. Então vai ficar um degradê de preto por cinza claro, passando pelo negativo ali do preto, negativo não, pela diluição do preto, pelo cinza escuro e pelo cinza claro. E na pontinha o branco. Algumas partes que eu quis dar uma clareada, ó, essas partes eu já reservei para o cinza. É como se fosse o recebimento de luz no preto. Reparem que na foto original, lembrando que eu não estou seguindo a fio ela, né? Só estou usando ela ali para dar uma orientação a vocês e, e só. Você talvez tenha uma referência aí de qual imagem eu usei e só. Mas reparem nela que quase não existe branco. Reparem, pode pausar o vídeo aí. Reparem que quase não existe branco, mais cinza, cinza claro.
Isso daria para fazer com só a sombra do preto, um preto diluído só, mas eu preferi usar cinza para acompanhar o tom da tatuagem que estava embaixo. Camuflar ela, né? É como se a pele fosse cinza e as partes claras fossem cinza. As partes de luz que eu pudesse deixar aí se não fosse uma cobertura. Algumas partes sim, eu olho lá na imagem, o papel tá ali do meu lado. Outra coisa, eu acho que eu perco muita qualidade olhando o desenho no papel. Quando eu olhava pelo telefone, eu sinto mais nitidez em cada detalhe. Então, quando eu consegui comprar uma câmera só para fazer a filmagem, o celular vai ficar na posição que ele ficava antigamente, que ficava olhando pelo telefone. Embalo o telefone, boto no tripé e fico olhando o desenho. Dou zoom onde que eu preciso dar zoom, né? Cada partezinha que eu tô fazendo ali eu tô direcionando o zoom. Aí a partezinha que eu deixei para passar o cinza. Eu quase não usei o cinza escuro. Quase não usei. Eu fiz, mas eu quase não usei. Olha aí o cinza escuro. Olha a diferença. Já usei pouquíssimo. Aí eu já fico claro. Pra emendar tudo ali, né? Fazer a união do cinza escuro e o preto. Passo por cima do preto, tá, pessoal? Sem problemas. Porque existe os degradês, né? Existe a transição. Se não existisse a transição, por exemplo, de uma linha para outra, eu não passo por cima. Aí não cabe, né? É desnecessário. Você vai prejudicar a qualidade do seu trabalho por causa disso. Saindo passando por cima de tudo. Uma dica que eu dou a vocês é olhar o desenho parte por parte antes de tatuar e imaginar você fazendo. Porque quando você for tatuar, você já vai estar ciente dos caminhos. Por exemplo, essa parte aí, ela no caso ficaria vermelha. Se fosse uma rosa sem tanto contraste, essa parte aí ficaria cor de pele e o branco e pouquíssima sombra. Mas como é uma parte de pele e está pigmentado, ó, o tom de cinza mais escuro, tô passando ele ali em cima onde teria uma sombra mesmo. Por exemplo, numa rosa que não fosse cobertura, essa parte que eu tô passando o escuro, eu teria passado o claro. E aonde eu passei o claro seria o tom de pele. Percebe a substituição sem perder o contraste? E aquele vão que eu deixei ali, eu vou passar um branco. Ah, eu já tô quase chegando no branco. Aí eu tava com cinza escuro aí no coat. Molhei o batoque no preto e fui ali no meio pra... Então ficou um tom entre o cinza escuro e o preto. Nessas três coisinhas ali de cima. Agora, pessoal, vamos começar com o branco. A mesma agulha, a 7RL. Eu não vou usar Magnum para passar o branco. Lembrando que o branco eu uso ele só diluído. Geralmente eu boto meio a meio. Fica muito mais fluido.
Aí fica equivalente à fluidez do preto linha. Passando na esquinazinha que ficou só a pele. É agora que eu termino. É agora que eu termino de preencher tudo, né? É como se fosse um full color. Porque é tudo preenchido. Ó. Um full preto e cinza. E no branco eu trabalho com duas formas. Eu trabalho com a linha, no caso, botar em pauta 3, né? A linha, o rastelado em algumas partes e o pontilhismo. Às vezes tem um foco de luz no meio que você não identifica traço. Você faz um pontilhismo, além de ficar muito mais visível quando cicatrizar, fica muito maneiro, fica uma qualidade muito boa. Aquele branquinho que dá o ar da graça, aonde o cliente xinga, já não tá aguentando mais, já não quer mais, chega, deu. Você fala, não, tem que passar. Essa parte aí eu vou passar o branco em tudo. Ó, movimento de pêndulo. E não passei por cima de onde eu sombreei no comecinho ali. Que aí vai dar a impressão de sombra, transição para o branco. O cinza claro em transição para o branco, né? Vai dar a suavidade. Viu? Movimentozinho de pêndulo. Meio que sai um rasteladozinho ali. Só que eu fiz bem fechadinho mesmo. Meio que para dar uma sombreada de branco. Ó, rastelado. Essas partes que ainda tem pele. Com o tempo você vai ver o que é necessário e o que não é necessário. Como a tatuagem é muito escura, é uma cobertura, eu dou uma abusada do branco, mas eu não passaria tanto branco assim se fosse uma tatuagem só uma tatuagem virgem, né? 100% íntegra ali da imagem. Eu tentaria reproduzir somente os brancos que eu tô vendo na imagem e é muito pouco. E lá vamos nós. Reparou que a gotinha estava presa ali na biqueira? Eu encosto a biqueira sem a máquina estar ligada e prossigo. Dei uma limpada aí boa. Eita porra, isso aí mata de ódio o peão. Esse branco sujo pra caramba. Rasteladinha ali. Venho pro traço. Ó, completei o outro. Sem pressa, tá, pessoal? Eu gosto de diluir o branco porque eu consigo passar ele na mesma velocidade que eu passo o preto. Talvez, às vezes, só reduza um pouquinho. Que antes eu tinha que passar ele muito lento. Acabava machucando a pele, estourando o traço. O branco também estoura o traço. Às vezes cicatrizava naquele local, ficava problemático. O branco saía por causa da inflamação, né? Machucado.
Rasteladozinho cruzado, né? Pra dar uma destacada aí na pontinha, deixar mais clarinho. E toma-lhe vaselina. Ó, os pontilhados, ó. No meio ali onde não vi necessidade de rastelar, né? De fazer um traço. E dá um toque de mestre. Tem gente que só passa o branco em pontilhados. Porque o ponto, ele acaba pegando mais. Ele fica mais nítido. E dá uma impressão, não sei dizer, de naturalidade, sabe? Algo disperso, mas fazendo parte do todo. Ó, os pontinhos. Essas partes que eu quero dar um tchan de luz. Repare como tá ficando. O vídeo já tá quase chegando ao final. E no final aí eu vou deixar com vocês o resultado final e o vídeo do lado do antes, né? Antes e depois. Espero que vocês, depois desse vídeo, fiquem craques em cobertura. Vocês vão mudar a história da pessoa. Para sempre elas vão ter uma marca sua que não foi algo. Você, no caso, resolveu um problema, sabe? E isso aí não tem preço. Claro, cobrem um pouco mais caro se vocês acharem justo, porque o trabalho é muito maior. Ó, os pontinhos. Foi ele quebrando um pouco aquela linha, né? Repare que eu não passei vaselina nessa parte. E repare como fica pior de limpar. Perdão. Parece que a tinta agarra. O branco já é problemático, né? Aí, ó, pontilismo e a linha. Meio que eu quebro aquela margem, só aquela margem. E trago um pouco mais de luz para os pontos que eu gostaria de fazer. Às vezes você deixa de fazer o pontilismo, não conhece a técnica no branco ali e a tatuagem fica com aquele contorno branco forçado. Quer dizer que fique feio, mas dependendo do estilo, destoa muito, né? Estamos indo aí para as últimas pétalas. Ó, pontilhismo do lado da linha. Quando a tatuagem estiver pronta, vocês pausem o vídeo aí e olhem como vocês olham cada detalhe que foi passado do começo até o fim, que vocês vão entender muito mais. Pelo menos comigo aconteceu isso, né? Eu gostava muito de olhar os tatuadores que eu tinha referência e dar um zoom. O zoom que eu dava na imagem, eu notava se foi rastelado, se foi texturado ponto e vírgula, se foi pontilismo, se foi sombreamento cruzado. Eu observava o micro para enxergar o todo, sabe? E aí, então, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Fique aí com o antes e depois. Eu curti demais o trabalho. Nossa, ver esse resultado final aí é muito satisfatório. Então, se você não for inscrito, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!